O item 37 do material didático, na página 123, Ceciliano e os Anabatistas. Em 311, ocorreram desentendimentos entre cristãos da linha da Igreja Nova Profecia, que a história chamou de Anabatistas, e o bispo Ceciliano, que era um traditor e pastoreavam a igreja em Cartago. Bom, o que eu fiz? Eu separei aqui para vocês uma obra que é interessante, ela está disponível na internet, se quiser eu passo para vocês. O título da obra é Agostinho e a Fundamentação Bíblica da Intolerância Religiosa. É um trabalho de pesquisa de um mestrado, ok? Então eu recomendo muito a vocês, bem interessante, ok? E essa obra, ela fala como Agostinho de Hipona, ele vai organizar as perseguições e ele vai organizar teologicamente a perseguição, tá bom? Dizendo que havia uma guerra justa que você pratica contra os hereges. E ele vai dizer que Deus aprova essa guerra. Eu coloquei lá no grupo para vocês, da PUC de Minas, a Igreja Católica, tá bom? Esse trabalho é bem interessante. Eu tirei um trecho dele para vocês lerem. Vejam, ele diz: a perseguição promovida por Diocleciano de 284 a 305, quando ele abdicou, né? E de 303 a 305, está na origem do cisma donatista. Isso aqui é um historiador normal que, fazendo mestrado lá na PUC de Minas, ele fez essa obra. Para vocês verem que não é algo que eu estou criando, isso é conhecido na história. Ele prossegue: não que ela o tenha causado diretamente, contudo, o que ela gerou foi uma diferença entre os cristãos que alguns anos mais tarde haveria de provocar a ruptura da Igreja do Norte da África, especialmente na Numídia e na África proconsular, regiões hoje parte da Argélia e da Tunísia. O cisma tem início, estima-se, em 311, quando houve uma relutância à ordenação do arcebispo Ceciliano como bispo de Cartago. Seus opositores alegavam que tanto ele quanto um dos responsáveis por ordená-lo, o bispo Félix de Apitunanga, seriam traditores, isso é, clérigos que, sucumbindo à perseguição de Diocleciano, teriam entregado aos romanos exemplares das escrituras para serem queimados. O termo latino explora a ambivalência do verbo tradere, entregar e trair. Assim, em razão da traditio, a ordenação de Ceciliano seria inválida. Ou seja, os bispos de Roma e os que eles ficam trabalhando são todos traditores, indivíduos que adoraram o demônio para não morrer, tá bom? E prossegue. Em 312, uma parcela do episcopado elegeu outro bispo para Cartago, Majorino, que, morto pouco depois, foi em 313 sucedido por Donato, cujo nome haveria de identificar os partidários do cisma. O imperador delegou o veredito a Miltíades, que era outro bispo traditore, né? Bispo de Roma, que junto a outros 18 bispos da Itália e da Gália, posicionou-se a favor de Ceciliano. Tendo os donatistas apelado da decisão, houve um novo concílio no ano seguinte, dessa vez em Arles, na Gália Narbonense, região hoje correspondente ao sul da França, que não só ratificou a decisão anterior, como ainda condenou o rebatismo, prática adotada por Donato e seus correligionários, né? Então veja, isso aqui é um historiador, né? Um historiador que não é um evangélico como nós, mas isso é sabido na história, irmãos. E se nós sabemos disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos dizer que esses indivíduos são cristãos? E veja, ele prossegue. Acrescentando-se a isso
o fato de que Félix de Aptununga, tido como traidor ou traditore, né? Ok? Foi um dos bispos que participaram de sua ordenação. Tais fatores levaram os bispos da Numídia a organizarem um concílio próprio no ano 311 para discutir a situação. O resultado foi a condenação de Ceciliano, o revogamento de sua ordenação e a eleição de um novo bispo para a cidade de Cartago, chamado Majorino. Esse foi sucedido por outro bispo chamado Donato, surgindo um movimento associado ao seu nome. E eu prossigo no comentário. Ceciliano fora empossado por outro traditor chamado Félix de Aptununga. O bispo Donato liderará uma divisão entre a igreja que seguia o rito de Roma e as igrejas anabatistas. Donato não aceitava o batismo de recém-nascido e isso incomodava Roma. Foi então convocada uma reunião entre os bispos de diversas igrejas e um concílio na cidade de Cirta. Bom, aqui eu vou citar um historiador católico, Daniel Rups. Veja o que ele diz. O concílio desenrolou-se em condições que poderíamos considerar cômicas. Por quê? Porque é o grupo de Constantino que está dirigindo. Eu chamo de todos adoradores do demônio, irmãos. Quem pratica crença em purgatório, por paganismo, eu não vou fazer igual Calvino, que disse que eu não entendo, mas a igreja de Jesus praticou paganismo. Que é isso? Eu vou chamar eles de pagãos, né? Tá bom? Então, considerar cômico, isso é um historiador católico. Se não fossem as graves consequências que deles advieram. A verificação de poderes depressa se converteu num lavar de roupa suja, em que um acusava o outro de ter sido um covarde e um terceiro chamava um quarto de assassino. Foi preciso que, segundo um bispo, se apressasse a dizer: tornai a vossos lugares, Deus vos conhece, para que eles se calassem. Mas era uma confusão, que mostra como não tinha como se decidir, porque aqueles bispos traditores, eles queriam era confusão mesmo, para a questão não ser julgada de forma real, Eu comento. Os anabatistas, que nesse período eram chamados de donatistas, exigiam que os traditores passassem por um momento de disciplina, se assentassem no banco, para depois de provados, assumissem novamente o ministério. Alguns anabatistas exigiam que esse bispo que participou de culto de possessão demoníaca recebesse um novo batismo em águas, defendendo que participar de um culto pagão invalidava o primeiro batismo. Irmãos, uma pausa aqui para explicar a vocês. Eu não digo que Donato estava errado, não. Porque é muito grave você participar de culto de possessão demoníaca. Vamos dizer, o satanismo está crescendo no mundo. Abre um templo satanista. Aí tem um pastor da igreja que ele, por algum motivo, se desvia, vai trabalhar lá. Vamos dizer que surgiu uma perseguição no Brasil. Aí ele vai trabalhar lá durante 10 anos, lá a perseguição durando, ele está trabalhando lá no templo satanista. Esse homem volta para a igreja com que autoridade? Não, no mínimo ele tem que ficar no banco. E se alguém falar, ele tem que passar por um novo batismo em água, eu não discordo não. Eu falaria também, é melhor participar, porque o indivíduo foi cultuar o demônio, aquela confissão dele perdeu a validade. O comentário prossegue. Essas igrejas que eram chamadas de anabatistas por batizar membros da igreja de Roma que mudavam para as suas igrejas, serão chamadas novamente de rebatizadoras, por exigirem um novo batismo do bispo que caíra durante a perseguição de Diocleciano. Rebatizadora significa o quê? Anabatista. É por isso que as igrejas foram chamadas de anabatistas. Tecnicamente, nós, Assembleia de Deus, somos anabatistas. Porque se chega um católico ou um protestante em nossas igrejas, nós batizamos ele. Porque aquele batismo não tem valor. Tá bom?
E eu falo para vocês, vigiem, porque como a apostasia está entre nós, uma das mudanças que deve ser proposta é que a Igreja Assembleia de Deus comece a aceitar membros de igrejas presbiterianas, protestantes em geral, mas a presbiteriana que está mais próxima da Assembleia de Deus, tá bom? Receber membros da igreja presbiteriana sem batizar eles. Isso não pode acontecer. Batismo de recém-nascido não é válido diante de Deus. Nós temos que reprovar isso, tá bom? E eu falo para vocês tomarem cuidado. Vocês peguem o Mensageiro da Paz de agosto de 2022. Foi interessante que é página 3 e página 13. Na página 3 ele fala que as igrejas protestantes estão morrendo na Europa e nos Estados Unidos. Tá ok? Aí faz uma reportagem sobre isso. Quando chega na página 13, ele celebra uma união, tá bom? Entre os educadores protestantes e os educadores da Assembleia de Deus. Meus irmãos, isso é uma união que vai fazer a igreja cristã se desviar. A Assembleia de Deus tem que interromper essa união. Mas nesse momento existe uma aliança entre a Assembleia de Deus e as igrejas protestantes. Você pode procurar, está lá em agosto de 2022. É inacreditável. Bom, o comentário prossegue. 2 concílios foram organizados em Roma e na Gália. Na disputa de Ceciliano e Donato, o imperador Constantino decidirá a favor dos bispos traditores, que terão suas igrejas reconhecidas pelo Estado, enquanto Donato e os que seguiram essa discórdia não terão o reconhecimento do Estado romano. Logo, não receberão as suntuosas ofertas que Constantino dará e nem receberão ajuda para reconstruir seus templos destruídos durante a perseguição de Diocleciano. Que Constantino vai fazer isso, ele vai pegar o dinheiro de Roma e vai reconstruir as igrejas, mas só as igrejas que concordarem com ele, né? Por fim, Donato foi perseguido e exilado e proibido de pregar o evangelho no Império Romano. É o princípio da perseguição da Igreja Católica. Ela usará a força do Império Romano para perseguir a Igreja verdadeira.